Boa noite, queridos. Saúdo a todos com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus. Quero, neste momento, e agora diferente, de maneira online, transmitir um grande abraço a todos os membros da Igreja Presbiteriana do Brasil, de Pontes e Lacerda, aos nossos amigos, aos nossos visitantes, aqueles que estão sempre conosco aqui quando nós cultuamos ao Senhor de maneira presencial, igreja reunida aqui no templo. Aprove o Senhor nesses dias não nos permitir, até por uma questão de cuidado da saúde da população, não estarmos aqui reunidos comunitariamente, mas continuamos nos reunindo como igreja da mesma forma nos nossos lares, cultuando e bendizendo o nome do Senhor. E ainda mais neste dia que é o dia do Senhor. Então nós estamos fazendo os nossos exercícios espirituais. É o momento de cultuarmos, de engrandecermos e de bendizermos o nome de Deus. E eu gostaria de convidá-los para que você aí no seu lar, junto da sua família, abrisse a sua Bíblia ou ligasse o seu smartphone no texto sagrado, na carta de Paulo aos Coríntios, segunda carta de Paulo aos Coríntios, 2 Coríntios, capítulo 1. Segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 1. Quero pedir também aos irmãos que compartilhem o link da página da Igreja Presbiteriana do Brasil, de Pontes e Lacerda, no Facebook. Compartilhe desta mensagem para que ela possa alcançar o maior número possível de pessoas e Deus realizar a obra dele conforme lhe aprouver em cada coração. Pois é Deus quem efetua tanto o querer quanto o realizar. Então nós compartilhamos, a palavra de Deus chega e Deus faz a sua obra. 2 Coríntios capítulo 1, 2 Coríntios capítulo 1, verso 3 e 4, nos diz assim a palavra de Deus: Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Paulo começa aqui bendizendo o nome do Senhor. O Deus Todo-Poderoso, o Pai do nosso único e suficiente Senhor e Salvador, Jesus Cristo. E Paulo diz o seguinte, na segunda parte do verso 3, o Pai de misericórdias e Deus de toda consolação. Este é o nosso Deus. Este é o Deus ao qual nós servimos. Este é o Deus que nós adoramos. Este é o Deus que nós bendizemos o nome. O Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. O Deus de misericórdias. O Deus de toda consolação. Não é uma pequena consolação. Não é uma consolação qualquer. É toda e qualquer consolação. É Ele quem nos conforta, verso 4, em toda a nossa tribulação, para podermos consolar os que estiverem em qualquer angústia, com a consolação com que nós mesmos somos contemplados por Deus. Queridos, a igreja do Senhor, o povo de Deus, ele é confortado por Deus na sua tribulação. Nós estamos passando dias difíceis, dias de preocupação, dias de angústia, mas como igreja nós somos confortados por Deus, nós somos consolados. E por quê? Para que da mesma forma que Deus nos consola, da mesma forma que Deus nos conforta, nós também não sermos agentes disseminadores de pânico, de histeria, mas sim de consolação daqueles que estiverem em angústia. E é esse o nosso papel enquanto igreja, porque aquelas pessoas que não têm o conhecimento de Deus, que não têm o temor de Deus, essas pessoas estão desesperadas, essas pessoas estão sem saber o que fazer, mas nós somos consolados e confortados por Deus. Sabemos que nossas vidas estão nas mãos do Deus Todo-Poderoso, o Deus grandioso. Por isso nós vamos louvar o nome do Senhor com um hino do nosso inário, do inário presbiteriano, o hino de número 26, ao Deus grandioso. Vamos louvar o nome do Senhor
louvar o nome deste Deus grandioso. É momento de louvor, de adoração. Louvemos o nome do Senhor. Cantemos louvor ao Deus grandioso, ao Deus de consolação, Pai da misericórdia. Senhor, grandioso é o Senhor, grande é o teu nome. Grandes são as obras e maravilhas realizadas pelas tuas mãos, Pai. Grande é o amor do Senhor para conosco. Grande é a tua fidelidade à tua palavra, às tuas promessas. Grandes são as tuas consolações. Grandes são as tuas misericórdias, Pai. Por isso nós também neste momento bendizemos, adoramos e exaltamos o nome do Senhor.
E diante do Senhor, diante do Deus grandioso, nós também nos prostramos e reconhecemos a nossa pequenez. Reconhecemos também, ó Pai amado, diante do Senhor, a nossa pecaminosidade. Reconhecemos diante do Senhor as nossas faltas. Diante da perfeição absoluta do Senhor, nós reconhecemos as nossas imperfeições. As muitas vezes que erramos, que desobedecemos a Tua palavra, que não andamos segundo os Teus caminhos, os Teus mandamentos, os Teus ensinos, o proceder do Senhor. Pai, venha nos perdoar. Pai, nos perdoa dos nossos pecados. Pai querido, nos perdoe pelas nossas faltas, pelos nossos erros, pensamentos impuros, palavras desnecessárias, palavras duras, reações intempestivas, falta de amor. Deus, tudo aquilo que porventura tenhamos feito de errado, Pai, nos perdoe, Pai, nos purifique, pois o Senhor é o Deus grandioso. Nas mãos do Senhor é que está o perdão de todos os nossos pecados. E nós te adoramos, oramos, te pedimos perdão e assim nós fazemos em nome de Cristo Jesus. Amém. Meus irmãos, não existe nada melhor e confortador aos nossos corações do que poder louvar e bendizer o nome deste Deus grandioso. Bom é adorar a Deus, bom é louvar a Deus. Nós não podemos fazer isso juntos aqui, mas de forma online, ao vivo, nós podemos e nós estamos reunidos louvando a Deus. Vamos entoar mais um cântico de louvor ao nosso Deus. Amém, glória a Deus. E nós falamos sim em união. Por quê? Porque em Cristo Jesus nós estamos unidos, nós somos um único povo, nós somos uma família.
em Cristo Jesus. Onde você está neste momento, você é corpo de Cristo, visível na face da terra, que é igreja. Então a igreja não está de portas fechadas, a igreja não deixou de cultuar a Deus, nós continuamos cultuando e adorando o nome do Senhor. E antes de meditarmos na palavra de Deus, eu gostaria de transmitir um fraterno, caloroso e respeitoso abraço à nossa irmã, Dona Genísia Coelho, que está em Rondonópolis, também ao Reni, a Rafaela, ao pequeno Samuel, também a filha do Mineiro. Ela reside na Espanha, um país que está passando por um momento de grande dificuldade e preocupação também neste momento, mas que Deus possa abençoá-los, confortá-los, que Deus possa trazer paz ao coração de cada um dos amados neste momento. E quero mais uma vez dizer do privilégio de ter você nos acompanhando na rede social da igreja, na página da Igreja Presbiteriana do Brasil, no Facebook. Você tem a oportunidade de compartilhar desta mensagem com a sua família, com os seus amigos, nas suas redes sociais. É a palavra de Deus sendo pregada pela Igreja do Senhor. E eu gostaria de convidá-los para a nossa reflexão nessa noite. Gostaria de convidar a todos para lermos uma porção da palavra de Deus e refletirmos no livro de Gênesis, o primeiro livro da Bíblia, livro de Gênesis, no capítulo 13. Livro de Gênesis, capítulo 13, nós vamos ler dos versos 1 a 13. Gênesis, capítulo 13, versos 1 a 13. Nos diz assim a palavra de Deus: Saiu, pois, Abrão do Egito para o Neguebe, ele e sua mulher, e tudo o que tinha, e Ló com ele. Era Abrão muito rico, possuía gado, prata e ouro. Fez as suas jornadas do Neguebe até Betel, até o lugar onde primeiro estivera a sua tenda, entre Betel e Ai, até o lugar do altar que outrora tinha feito. E aí Abraão invocou o nome do Senhor. Ló, que ia com Abrão, também tinha rebanhos, gado e tendas. E a terra não podia sustentá-los, para que habitassem juntos, porque eram muitos os seus bens, de sorte que não podiam habitar um na companhia do outro. Houve contenda entre os pastores do gado de Abrão e os pastores do gado de Ló. Nesse tempo, os cananeus e os ferezeus habitavam essa terra. Disse Abrão a Ló: Não haja contenda entre mim e ti, entre os meus pastores e os teus pastores, porque somos parentes chegados. Acaso não está diante de ti toda a terra? Peço-te que te apartes de mim. Se fores para a esquerda, irei para a direita. Se fores para a direita, irei para a esquerda. Levantou Ló os olhos e viu toda a campina do Jordão, que era toda bem regada, antes de haver o Senhor destruído Sodoma e Gomorra, como o jardim do Senhor, como a terra do Egito, como quem vai para Zoar. Então Ló escolheu para si toda a campina do Jordão e partiu para o oriente. Separaram-se um do outro. Habitou Abrão na terra de Canaã e Ló nas cidades da campina, e ia armando as suas tendas até Sodoma. Ora, os homens de Sodoma eram maus e grandes pecadores contra o Senhor. Uma vez mais, oremos ao Senhor. Deus, a Tua palavra foi lida nesse momento, Pai. Que o Senhor venha ministrar aos nossos corações. Que o Senhor, o Deus eterno, onipresente, onisciente e onipotente, venha falar ao coração de cada um que está recebendo essa mensagem neste momento.
O Senhor é quem tem poder para fazer isso. O Senhor é quem tem poder para instruir, orientar e ensinar. Mesmo apesar de quem está aqui neste momento transmitindo esta mensagem, mas eu sei que sou apenas um instrumento nas mãos do Senhor. Faça-me neste momento um instrumento útil nas tuas mãos e que aqueles que estão recebendo esta mensagem sejam edificados pelo Espírito Santo do Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Meus queridos, nós estamos vivendo dias de tomadas de decisões. Algumas decisões são simples. O que nós vamos assistir, o que nós vamos comer, que roupa nós vamos vestir. Eu digo que são simples, não quer dizer que elas não têm importância. É claro que são decisões importantes. Eu digo que são simples porque são decisões cotidianas, rotineiras. Decisões que nós tomamos todos os dias sem muita dificuldade. Mas em compensação, existem também outras decisões que são um tanto quanto mais complexas. Existem decisões que são difíceis de serem tomadas. Por quê? Porque elas trarão sérias implicações sobre as nossas vidas. Por exemplo, uma decisão muito difícil e séria a ser tomada: casamento. Com quem vou me casar? Por quê? Porque quando eu falo de casamento, nós falamos nos moldes da palavra de Deus. Porque o casamento bíblico, ele é pautado por um compromisso. E este compromisso, ele é assumido até que a morte o separe. Então, é uma decisão muito séria, é uma decisão que traz implicações de vivermos o resto das nossas vidas enquanto o Senhor nos permitir viver ao lado daquela pessoa que nós assumimos este compromisso. E aí vem a responsabilidade dos filhos, a responsabilidade do cuidado da família. Outras decisões também são muito importantes. Vamos falar agora do cenário atual que nós estamos vivendo. Quarentena, mudança de hábitos, mudança de horário do comércio, distanciamento social, manter tudo isso, voltar ao normal. Eu não estou defendendo nem um lado nem outro. O que eu estou chamando a atenção aqui é que não é fácil tomar uma decisão dessas. Uma decisão assim é muito difícil, como a decisão que nós tomamos de suspender as atividades presenciais da igreja. Isso é difícil, irmãos. Mas essas decisões precisam ser tomadas. São decisões difíceis porque elas trazem seríssimas implicações econômicas e também na saúde da população. Mas são decisões que precisam ser tomadas. Por isso, com relação à tomada de decisões, duas considerações são muito importantes. E eu gostaria que você observasse essas duas considerações. A primeira delas é saber que existem decisões que são traumáticas. Por quê? Porque toda decisão é uma decisão. Toda decisão implica o quê? Rupturas e cisões. O texto nos revela aqui, meus queridos irmãos, o texto que nós tomamos para meditação, nos revela o quê? A experiência de Abrão e seu sobrinho Ló, diante da necessidade de uma decisão difícil a ser tomada. Eles precisavam se separar, eles precisavam se apartar um do outro, porque começou a haver contenda entre os pastores de Ló com os pastores de Abrão, parentes, amigos, que caminhavam juntos, que compartilhavam tristezas, desafios, amigos leais um ao outro, mas agora precisam se separar. Está certo que a causa era positiva, porque ambos enriqueceram de tal forma que não havia espaço para os dois, tamanha era a riqueza dos dois. Mas a decisão de separação era necessária. Por que era necessária? Para preservar a amizade deles, para que pudessem expandir os seus negócios. Queridos, chamo a atenção para as nossas vidas.
tem algumas decisões que são tão duras, que são tão difíceis de serem tomadas, que algumas pessoas dizem assim: eu não vou decidir, eu não vou tomar decisão nenhuma. Mas quando você decide não decidir, você já decidiu, você já tomou uma decisão, a decisão de não decidir. Às vezes nós falamos: não, eu vou deixar tudo nas mãos do Senhor. Mas muitas vezes essa fala é uma fala preguiçosa. Nós devemos sim deixar nas mãos do Senhor, porque tudo de fato está nas mãos do Senhor. Mas nós não podemos deixar de fazer aquilo que nos cabe. Seria leviano não assumirmos as nossas responsabilidades. Portanto, decisão é algo sempre necessário em nossas vidas, mesmo que algumas delas sejam traumáticas. Mas uma segunda consideração, nós precisamos ter em mente que as nossas decisões afetam outras pessoas. Nossas decisões afetam os outros. Quando nós estivermos diante de uma tomada de decisão, ou diante de uma decisão que precisa ser tomada, nós precisamos primeiramente pensar nas consequências que a nossa escolha, que a nossa decisão trará para a nossa família, para os nossos amigos, para a nossa igreja e principalmente para a nossa alma. Observamos isso no texto também. Ló, ao se separar do seu tio Abrão, ele leva a sua família para um antro de pecado. Ele leva a sua família para uma sociedade corrompida. Ele leva a sua família para uma sociedade, para uma cidade que distorcia, desprezava os valores humanos e os valores eternos. Uma sociedade que desprezava a Deus. O verso 13 disse: ora, os homens de Sodoma eram maus e grandes pecadores contra o Senhor. E Ló leva a sua família para esse lugar. A decisão de Ló em se aproximar de Sodoma trouxe um profundo impacto sobre a sua família. Anos depois, influenciada sobre aquela cultura pecaminosa, aquela cultura demoníaca, nós podemos assim dizer, suas filhas tomam decisões absurdas, embebedam o seu pai e se engravidam do próprio pai. A sua esposa, que não conseguiu suportar a ruptura daquela sociedade pecaminosa, tamanha era o seu apego, a influência do pecado sobre a sua vida, e ela se torna uma estátua de sal. Você pode observar isso lá no capítulo 19 de Gênesis. Queridos, chamo a atenção, nós precisamos refletir, e eu já disse isso em algumas mensagens, em alguns domingos anteriores aqui na igreja. O grande projeto de Deus para a nossa vida é a nossa família. O grande projeto de Deus para a nossa vida é a família, não as riquezas, não os bens, não os títulos, mas sim a família. Por isso, antes de você tomar uma decisão, pergunte: quais os efeitos tal decisão trará para a minha família? Quais os efeitos desta decisão sobre a minha vida? Isso será bom para minha esposa? Isso será bom para os meus filhos? Isso será bom para os meus pais? Irmãos, e eu digo isso com base na palavra de Deus. O apóstolo Paulo, em Efésios, capítulo 6, quando ele diz: filhos, capítulo 6, verso 1, filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, pois isso é justo. Honra teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. A decisão que você está tomando, você está honrando os seus pais. Você precisa pensar nisso, porque a decisão que você está tomando hoje, a escolha que você está fazendo hoje, ela trará consequência também sobre os outros. E vós, pais, não provoquei vossos filhos a ira, mas criai-vos na disciplina e na admoestação do Senhor.
Se você tomou a decisão de criar os seus filhos nos caminhos do Senhor, pode ter certeza que eles sofrerão as consequências disso, as boas consequências sobre suas vidas. Mas se você não cria o seu filho nos caminhos do Senhor, pode ter certeza de que essa decisão que você tomou de deixar o seu filho ao bel prazer, de deixar o seu filho ser influenciado pelo mundo, você pode ter certeza que ele vai sofrer as consequências dessa decisão. Nós não somos uma ilha. Não vivemos sozinhos, não vivemos isolados, nós vivemos em comunidade. O lado positivo deste distanciamento social mostra isso. O quanto é bom, né, quando nós estamos aqui reunidos, apesar dos problemas que existem, mas nós fomos criados para isso, para o relacionamento, nós fomos criados com a capacidade relacionamental, não para vivermos sozinhos, não para vivermos isolados. E agora que nós estamos praticamente forçados a viver assim, nós estamos sentindo a falta, vendo a importância do relacionamento social. Não somos uma ilha. Precisamos considerar que a nossa família, que os nossos amigos e até mesmo a nossa igreja serão afetados negativa ou positivamente pelas nossas decisões. Exatamente por isso, antes de você tomar qualquer decisão, duas atitudes são fundamentais. Eu disse anteriormente a respeito de duas observações a respeito de decisões. Elas podem ser traumáticas e elas afetam os outros. E agora, antes da tomada de qualquer decisão, duas atitudes que são fundamentais. Primeira, oração. Você precisa tomar uma decisão. Você está diante de uma decisão a ser tomada. Ore a Deus buscando discernimento. Você não sabe o que fazer? Ore a Deus buscando sabedoria, pois a Bíblia nos ensina justamente isso. Tiago, capítulo 1, verso 5. Se, porém, algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e nada lhes impropera, e ser-lhe-á concedida. Peça sabedoria a Deus, que a todos Ele dá liberalmente. E Ele não nos critica por isso. Sabe por quê? Porque Deus sabe que nós precisamos dEle, da sabedoria dEle, da sabedoria do alto, para tomarmos decisões positivas. Porque, na verdade, por mais que nós sejamos capazes, e o ser humano, ele é extremamente capaz, mas apesar de toda a capacidade, apesar de toda a inteligência e QI elevado que o ser humano tem, a verdade nua e crua é que eu e você não conseguimos enxergar um palmo além do nosso nariz com relação ao nosso futuro. Por isso que a palavra de Deus nos ensina em Provérbios 16:1, o coração do homem pode fazer planos. Pode e faz planos, mas a resposta certa dos lábios vem do Senhor. Nós fazemos planos, mas não sabemos o futuro. Nós fazemos planos, mas não sabemos o amanhã. Mas Deus sabe, Deus conhece. Deus sabe o que é melhor para a nossa vida. E somente, meus irmãos, a oração submissa e a graça de Deus é que poderão nos livrar de equívocos e incoerências que poderão nos custar muito caro no dia de amanhã. Deus é quem nos livra do mal. Deus é quem nos exorta. Deus é quem nos ensina. Deus é quem abre a nossa visão. Deus é quem traz e tranquilidade aos nossos corações. Não são os títulos, não é a riqueza, não são os bens materiais. Tempo de decisão é tempo de oração. Tempo de decisão é tempo de silêncio e espera, até vermos a direção que o Senhor nos dá. Segunda atitude, muito importante, antes de tomarmos qualquer decisão.
A segunda atitude, medite na palavra de Deus. Se você precisa tomar uma decisão, abra a Escritura em busca de resposta. Vá à Bíblia, busque na Bíblia. Por quê? Porque nós cremos que a Bíblia é a palavra de Deus. E não contém, ela é de Gênesis a Apocalipse. É Deus falando através de homens, sim, mas de homens que foram inspirados por Deus para revelar a sua vontade, para que nós a tivéssemos em nossas mãos nos dias de hoje. E se nós cremos nisso, e de fato cremos, então nós podemos esperar que Ele nos orienta por meio da sua palavra. O salmista, no Salmo 119, verso 105, ele diz a respeito da palavra de Deus: lâmpada para os meus pés é a tua palavra, luz para os meus caminhos. Queridos, nós não conseguimos andar no escuro. Aliás, no escuro nós não enxergamos nada. E quando nós não buscamos a orientação de Deus em oração, quando nós não buscamos a palavra de Deus, nós estamos caminhando no escuro, sem direção. Nós não sabemos para onde vamos, nós não sabemos o que tem pela frente. Mas a palavra de Deus é lâmpada para os nossos pés. A palavra de Deus é luz para os nossos caminhos. Por isso que nós precisamos meditar na palavra de Deus. Se nós estamos orando, tentando entender o caminho em que nós devemos andar, nós devemos também abrir a palavra de Deus e ver como Ele vai nos dirigir. Paulo, escrevendo a Timóteo, 2 Timóteo capítulo 3, verso 15 e 16, Paulo diz assim: toda a Escritura, de Gênesis a Apocalipse, ela é inspirada por Deus. Ela vem de Deus. Ela é de Deus. E útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, com um propósito, a fim de que todo o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. É através da palavra de Deus. Sem a palavra de Deus, nós não seremos habilitados a essa boa obra. Por isso, se você está na iminência de tomar uma decisão, por mais que ela seja traumática, pense nos efeitos na vida dos outros, mas ore e busque a orientação na palavra de Deus. E eu recomendo às famílias, nesses dias, façam a leitura do livro de Provérbios. Existem 31 provérbios, um para cada dia. Hoje, por exemplo, é dia 29, você lê Provérbios 29. Amanhã, dia 30, você lê Provérbios 30. E assim nós vamos caminhando ao longo de todo o mês, um provérbio para cada dia do mês, e você vai refletindo e meditando e orando com a sua família em cima da palavra de Deus. E eu caminho para o final, dizendo aos queridos que nos acompanham neste momento: qualquer decisão que você tiver de tomar, ela deve ser tomada de que forma? Com prudência, com cuidado, sempre após um período de oração, após um período de meditação na palavra de Deus. Mas existe uma decisão que é a melhor de todas as decisões que nós venhamos a tomar em nossas vidas. Por quê? Porque ela tem implicações eternas. Tem a ver com salvação, tem a ver com eternidade. Onde está essa decisão? No Evangelho de Mateus, capítulo 7, verso 13 e 14. Quando Jesus diz assim: entrai pela porta estreita, larga é a porta, e espaçoso o caminho que conduz para a perdição, e são muitos os que entram por ela. Porque estreita é a porta, e apertado o caminho que conduz para a vida, e são poucos os que acertam com ela. Nós temos aqui
dois caminhos. Nós temos aqui duas direções. Nós temos aqui salvação e perdição. E a pessoa, o ser humano, ele tem que tomar uma decisão. Qual destes caminhos seguir? Qual dessas estradas tomar? Qual estrada você está trafegando? Qual caminho você está seguindo? Nem sempre a melhor decisão é a mais fácil de ser tomada. Porque diz o texto que a porta é estreita. Diz o texto que o caminho é apertado. Ou seja, é difícil. É a decisão mais difícil. Porque a outra porta que conduz para a perdição, ela é ampla. O caminho é espaçoso, é largo e muitos vão por este caminho. Muitos têm ido por esta direção. Mas a vida é eterna em Cristo Jesus e somente em Cristo Jesus é a melhor decisão de nossas vidas. Mas infelizmente, muitas pessoas são relutantes em seguir a Jesus. Muitas pessoas são relutantes em abrir os seus corações e reconhecerem a realidade da vida eterna em Cristo Jesus. Muitas pessoas são relutantes em confessar que necessita da paz de Cristo em sua vida. Mas isso não é de hoje. No passado, o profeta Elias, ele teve que lidar também com pessoas muito relutantes em seguir a Deus. No momento decisivo do seu ministério, ele faz a seguinte declaração, 1 Reis 18, 21. Até quando cocheareis entre dois pensamentos? Ou seja, até quando vocês titubearão, vocês vacilarão, vocês ficarão aí entre dois pensamentos? E ele diz, se o Senhor é Deus, segui-o então. Se é Baal, o Deus dos povos pagãos daquela região, segui-o. Mas não fique vacilando, não fique titubeando. Ou você é de Deus, ou você não é de Deus. Ou você recebe Cristo, ou você se humilha diante de Cristo. Ou você reconhece Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, ou não. E interessante que o versículo termina dizendo assim, porém o povo nada respondeu. É interessante notar, o povo nada respondeu. Por quê? Porque aquelas pessoas continuaram indecisas. Aquelas pessoas não assumiram uma posição espiritual em suas vidas. Como infelizmente ainda hoje, muitos relutam em assumir uma posição espiritual. Muitas pessoas continuam vacilantes, indecisos e nada respondem. E diante de infortúnios como o que nós estamos vivendo em nossos dias, essas pessoas se desesperam. Essas pessoas ficam completamente desesperadas. Por quê? Porque não têm a paz de Cristo nos seus corações. O Senhor Jesus, ele nos diz no Evangelho de João, capítulo 10, versos 10 e 11, eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. E ele diz mais, eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. É interessante que no contexto campesino, as ovelhas é que servem de sustento para o pastor e a sua família. As ovelhas dão a lã, o leite, a carne. Mas Jesus é diferente. Jesus, ele veio para que tivéssemos vida e vida em abundância. Ele não é qualquer pastor. Ele é o bom pastor. Ele é o pastor que dá a vida pelas ovelhas. É exatamente o contrário. Justamente por isso, meus queridos, decidir por Cristo é a melhor decisão de nossas vidas. Jesus, certa feita, ele afirmou no Evangelho de Mateus 16, verso 26, ele diz,
Que aproveitará o homem se ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Este é um grande risco que muitos estão correndo. Reflita, onde você estiver nesse momento, essa mensagem estiver chegando até você neste momento, reflita, se você morrer hoje, você sabe para onde você vai? Se a sua vida se findar hoje, para onde você iria? Cristo é o bom pastor, é aquele que dá a vida pelas suas ovelhas. Cristo é aquele que deixou momentaneamente a glória dos céus, assumiu forma humana, conviveu em meio a pecadores, foi acusado e condenado injustamente. Cristo é aquele que suportou açoites, que suportou ofensas, que suportou o peso da cruz, que suportou a dor dos pregos sendo encravado em sua carne, justamente para que eu e você, nele, tivéssemos vida e vida em abundância. Já decidiu por Cristo? Decida hoje a quem sirvais. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Esta é a grande decisão que nós devemos e podemos tomar: servir ao Senhor. Qual o significado da cruz de Cristo para a sua vida? O que a morte de Cristo significa para você? Jesus é o bom pastor, que dá a vida pelas ovelhas. Jesus é o bom pastor. E sabendo disso, nós sabemos que mesmo nesses dias de dificuldade, preocupação e apreensão, nós estamos sendo cuidados pelo pastor. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Se você não tem tido paz no seu coração, e se você ainda está titubeando, fica o desafio da palavra de Deus para você nesse momento. Onde você estiver, abrir o seu coração e reconhecer a necessidade de Cristo na sua vida. Mesmo que você talvez esteja aí milhões de anos-luz frequentando uma igreja, mas é a oportunidade deste encontro transformador com Cristo Jesus. E eu quero orar por você nesse momento. Deus, nós te louvamos pela palavra do Senhor. A palavra do Senhor que nos fala a respeito de decisões e que nos exorta neste momento a tomarmos uma decisão, a decidirmos efetivamente por Cristo Jesus, a não titubear, a não ter dúvidas de que Cristo é aquele que nos dá vida, e vida em abundância, vida com qualidade, vida eterna. Cristo é aquele que nos dá a paz do Senhor, a paz que excede a todo e qualquer entendimento. Não é a ausência de lutas ou dificuldades, pois o texto nos mostrou que a porta é estreita, o caminho é apertado, mas é a segurança da presença do Senhor conosco, Pai. Deus, e aqueles que decidirem pelo Senhor, que a cada dia o Senhor venha confirmar esta decisão nos seus corações. E Pai, nos ajude a pensarmos também no peso das nossas escolhas e das nossas decisões, sabendo que algumas são traumáticas, sim, difíceis de serem tomadas, mas nós precisamos assumir a nossa responsabilidade. Precisamos pensar que as decisões que nós tomamos afetam os outros, pensar na nossa família, pensar nos nossos entes queridos, mas pensar em primeiro lugar se a nossa decisão é uma decisão que glorifica o nome do Senhor. E nos dê também, meu Deus amado, o discernimento de que forma, mediante oração, mediante meditação na palavra do Senhor, Pai. Guia-nos por este caminho. Guia-nos pelo bom caminho, pelo caminho eterno, pelo caminho do Senhor. Esta é a nossa oração,
que nós fazemos em nome de Cristo Jesus. Amém. E eu quero pedir aos membros da igreja e a todos aqueles que nos acompanham na página da Igreja Presbiteriana do Brasil, de Pontes e Lacerda, no Facebook, compartilhe desta mensagem, compartilhe da palavra de Deus, e em breve nós teremos mais novidades a ser compartilhada com a igreja. Nós estamos aí em um período de oração e conversando para que nós venhamos a ter aí outras atividades também, para que a mensagem de Deus possa chegar ainda mais longe, não somente através das redes sociais, mas também através de outras emissoras, como rádio, por exemplo. Então, assim, que você ore por nós, ore por este projeto da igreja, por esta disposição, por este projeto, por esta vontade que nós temos para compartilhar da palavra de Deus. Então, neste momento, nós vamos impetrar a bênção e que Deus possa derramar paz, saúde, conforto, consolo e alegria no seu coração e na sua família. E compartilhem desta mensagem. Recebei a bênção, meus irmãos. Que o amor de Deus, o Pai, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as eternas, benditas e tão necessárias consolações e conforto do Espírito Santo sejam derramadas sobre vós, Igreja do Senhor. Amém. 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 Que Deus abençoe.